Atos 12. Bem, eu acho que tenho que repetir isso. Pode ser? Então vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos 12. Ao mesmo tempo, dar as boas-vindas a quem lá está em casa. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos continuar este tema que neste último mês temos vindo a desenvolver ou a pensar, a falar um pouco, que é sobre oração. Diga ao irmão ao lado, oração. E hoje o subtítulo é A Oração e o Ministério dos Anjos. E vamos meditar nesta passagem que está em Atos. Eu acho que depois eles vão ter ali. No capítulo 12. Vou tentar não sair daqui, né? Por causa da luz. Atos capítulo 12. Há aqui uma história muito interessante. E eu quero partilhar alguma coisa prática que está no meu coração. E a maneira como Deus tem partilhado comigo também estas verdades. Atos capítulo 12, verso 1. Todos já abriram? Diz assim: E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caindo-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. Este gozo significa alegria. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Pai, nesta noite dou graças e te peço que tu nos conduzas neste tempo de meditação na tua palavra, em nome de Jesus.
Irmãos, este tempo era um tempo de escassez. Este tempo era um tempo em um período de fome, de dificuldade. E há sempre num tempo de fome e dificuldade, há sempre conflito social. E uma das maneiras que Herodes encontrou para promover a paz, se assim se pode dizer, é matar os cristãos. Porquê? Porque assim ele agradava ao povo judeu. Não é? Ele matando os crentes, os judeus não tinham grande simpatia pelos cristãos, na verdade chamavam-lhes os daquela seita. E ao mesmo tempo colocava medo também nas pessoas, é aquele governar pela força, não é? E ou vocês se portam bem ou acontece o mesmo. Então foi a maneira que ele encontrou de manter a paz. E o que aconteceu é que ele matou, de facto, o Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. O outro Tiago era irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, que a Bíblia fala mais à frente. E este matar à espada é decapitar, é cortar a cabeça, tal e qual como aconteceu com João Batista. E uma das coisas que eu queria realçar aqui neste capítulo 12 é que fala da presença de anjos. Diz que o anjo do Senhor o libertou. E quando nós meditamos na palavra de Deus e olhamos assim para as Escrituras, quer no Velho Testamento, quer no Novo, de facto, a presença de anjos não é assim tão incomum. Ou seja, a Bíblia muitas vezes, ou várias vezes, fala da presença de anjos. Por exemplo, só damos assim uma volta rápida pelo ministério de Jesus. Por exemplo, Lucas 1:26 foi um anjo que anunciou a Maria que ela ia ter um filho e o seu nome seria Jesus. Em Mateus 1:20 foi um anjo também que falou com José. Não é? José ficou tipo zangado. Então como é que a minha namorada está grávida e eu não participei no assunto? Não é? E aqui nós os humanos só fazemos, os filhos só nascem de uma forma. Quem avisou José foi um anjo. Por exemplo, em Lucas 2:9 diz que foram os anjos que anunciaram aos pastores que estavam lá no campo o nascimento de Jesus. Em Mateus 2:13, né, foi também um anjo que anunciou ao pai de Jesus, José, para fugir daquele lugar porque havia um rei que mandou matar todas as crianças. Em Mateus 4, versículo 11, lembram-se quando Jesus estava no deserto e na sua tentação, né, quando ele foi tentado por Satanás, na parte final diz que foi um anjo que apareceu e o serviu. E Lucas 22, quando ele estava finalmente no jardim do Getsemane a orar, e diz que a sua oração, a sua angústia era tão grande que ele tornou-se o suor em gotas de sangue. E diz que foi um anjo que apareceu e o confortou. Então, um anjo, ou a presença de anjo, não é assim tão incomum, ou seja, até é comum na palavra de Deus. E aqui em Lucas capítulo 12, parece que a igreja foi também servida por anjos, ou seja, Pedro. E nós somos de facto um povo especial. Acreditam nisso ou não? Nós somos um povo, por exemplo, que acreditamos em anjos. Ou não? Acreditamos em demónios. Acreditamos no mistério. Acreditamos em muita coisa que não faz lógica. Não é? Acreditamos em que tudo é possível àquele que crê. Acreditamos que para Deus nada é impossível e que Deus pode mudar qualquer circunstância. É verdade ou não é? O que nos é difícil às vezes é explicar como. Por isso é que eu digo que somos um povo especial. Não é? Porque essa coisa de dizer, isso foi Deus. Pois, é simples, foi Deus, foi um anjo. Pois, é verdade, mas não é assim tão simples. Como é que eu explico isso? Às vezes não tem lógica, não sei explicar, não sei como. Mas nós somos um povo que acredita, de facto, neste fenómeno que aconteceu na igreja primitiva, em Atos, no capítulo 12. Por exemplo, nós acreditamos que algemas podem se abrir sozinhas. Ou não? Bem, pelo menos foi isso que aqui aconteceu. Por exemplo, nós somos um povo que crê que portões se abrem sozinhos. Eu não vou para casa e não digo, abrem. Não, eu não faço isso.
Mas acredito que isto é possível. Concordam comigo ou não? Mais ou menos. Bem, não é isso que está aqui a dizer? Que alguém, diz a Bíblia, um anjo, despertou Pedro e diz que as suas algemas caíram. E é interessante, 16 soldados a cuidar de um homem, ninguém viu nem ninguém ouviu. Certo? Sim ou não? Vocês estão a pensar, pastor, a mim nunca me aconteceu. A mim também não. Mas acreditamos nisso, ou não? Então, algemas caem, ninguém ouve, ninguém vê. Portões abrem-se, ninguém viu. Ninguém ouviu. Somos um povo que acreditamos que podemos passar no meio de uma multidão invisíveis. Sim ou não? É que eu não posso ir para aí. Diz que ele passou por todos esses soldados, ninguém o viu. No outro dia de manhã, só viram, aperceberam-se é que o Pedro não estava lá, mas tudo isto aconteceu durante a noite. Algemas caem, portas se abrem, várias, até chegar ao portão da rua, aqueles portões grandes de ferro, né? Tudo se abriu, o homem sai. Bem, Pedro até pensou que isto é bom demais, ele estava meio a sonhar, pensava que era uma visão, depois é que percebeu, não, isto é mesmo, belisca aí e tal, isto é mesmo verdade. Mas nós somos de facto assim, este povo assim meio complicado, porque acreditamos em coisas que não conseguimos explicar como. Nós acreditamos, por exemplo, que os anjos, eles estão presentes, e há anjos, por exemplo, aqui neste lugar. Vocês não precisam de acreditar, eu creio. E que Deus envia anjos para nos servir. Digo ao irmão lado, para te servir. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 14, olha o que diz a Bíblia. Na Bíblia para todos, quem são... Epá, isto está giro, este quadro. Sim, senhor. Pois. Bem, vamos lá, o que interessa. Mas está bonito, sim, senhora. Quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber a salvação como herança? Noutra tradução diz espíritos ministradores para ministrarem aos herdeiros da salvação. Quem é que está aqui que é o herdeiro da salvação? Então anjos são alguém que Deus enviou para te servir, para nos servir. Então, hierarquicamente, os anjos estão abaixo dos homens. Eles servem os homens, eles falam, eles trazem mensagens, oferecem provisão. Alguns estão a olhar assim. Agora, eu não me refiro necessariamente a um anjo luminoso, com umas asas e com uma auréola. Quem é que está a imaginar? Se uma auréola, umas asas brancas e umas vestes brancas. Porquê é que eu não estou a falar necessariamente nisso? Porque, por exemplo, quando eu olho para Hebreus, capítulo 13, verso 2, olha o que a Bíblia diz. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então o que ele está a dizer mais ou menos é assim, quem sabe um anjo almoçou contigo ou jantou na tua casa com toda a tua família e tu nem sequer sabias que era um anjo. Se calhar nem o anjo sabia que era um anjo. Já vamos lá chegar. Quem sabe desta cama a um anjo e nem sabes. Diga ao irmão lá, será isso possível ou não? E porque, por outro lado, o mesmo Paulo, bem, o autor aos Hebreus não se tem a certeza se é Paulo, crê-se que. Mas Paulo em 2 de Coríntios, eu não sei se dei esse versículo ou não, sim? 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, Paulo fala que nós devemos ter discernimento. Por favor, desliga o telemóvel, obrigado. Isso não é o versículo. Estou a brincar. Vamos lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo está a dizer assim, olha, precisamos de discernimento. Porque o próprio Satanás se transfigura-se em anjo de luz. E os seus compinchas, desculpa a expressão, os demónios, os anjos caídos, também podem se transformar em ministros de justiça. E eu penso assim, será que eu preciso de discernimento para reconhecer um anjo que vem vestido de branco, com 2 asas e uma auréola? Precisamos de discernimento. Eu, se me aparecesse uma figura destas, pronto, é ele. Não precisamos de discernimento. Porquê? Porque, de facto, precisamos de discernimento, de facto, irmãos. É para, se calhar, com aqueles anjos que, deixe-me dizer assim, deixe-me olhar para vocês, que usam calças de ganga, fato e gravata, vestidos, saias. Se calhar, para esses, nós precisamos de discernimento. E aquilo que eu quero falar aos irmãos é que, quando a Bíblia Sagrada fala de anjos desta forma, eu penso que tem 2 coisas. Primeiro delas, Deus coloca ao nosso lado, de vez em quando, pessoas que estão ali como se fossem anjos. Vocês, por exemplo, recebeste alguém em casa porque um primo te pediu, um familiar, um tio, pá, olha, não se importa dar, é só este fim de semana porque vai ser o casamento, não sei de quem. Sei lá, um exemplo, e tu dás quarto a alguém que não conheces muito bem, ou que conheces, mas que não é um anjo, é uma pessoa, tem um endereço, tem um nome, sabes de onde é que ele veio, sabes onde é que ele mora. A questão é que o encontro com essa pessoa, aquele dia ou aqueles 2 dias, transformaram a tua vida por completo. E por muitos anos que vivas, tu nunca mais vais te esquecer daquilo que conversaram e da mudança que aconteceu na tua vida por causa desses dias. Isso foi um anjo que esteve na tua casa e tu não sabias. Se calhar nem a pessoa sabe que é um anjo. Ainda não há muito tempo estávamos, olha, foi há 8 dias atrás, estávamos aqui no convívio, né? Isto não há jantar todas as sextas. E agora, meu lado, agora é só na primeira sexta. Próximo mês. Mas estávamos a conviver e eu estava sentado a comer e uma irmã estava a falar, pastor, e falou-me de alguém desta igreja e disse assim, pastor, aquela pessoa foi um anjo que Deus colocou na nossa vida. Na minha vida, na vida da minha família, que nos tem ajudado, etc. E eu achei muito interessante essa expressão, porque a Bíblia fala nisso. Deus coloca pessoas na nossa vida que são autênticos anjos, que nos trazem respostas, que trazem o socorro de Deus para aquela hora. Aquela pessoa que viaja connosco, nós não conhecemos apenas na viagem, nunca mais vamos ver, mas aquela conversa mudou a nossa vida por completo. Então, anjos podem ser pessoas que Deus coloca na nossa vida para falar connosco, para suprir uma necessidade, para nos ajudar. Mas eu acredito mais ainda, eu acredito que, assim como existem pessoas disfarçadas de anjos, necessariamente as pessoas não têm que saber que são. Estou a dizer que é como se fosse. Ou pessoas que fazem o papel de anjo nas nossas vidas. Eu creio que há anjos disfarçados de pessoas que fazem o papel de pessoas na nossa vida. Eu não sei se vocês podem concordar comigo ou não, mas o exemplo. Lembras-te daquela enfermeira que esteve contigo no hospital e que não sabes onde é que ela veio, etc. E foi uma grande bênção naquele tempo que tu estiveste no hospital e no final quiseste ir tentar agradecer tudo o que ela fez por ti, daste conta que ninguém conhece. Aquele nome até nem faz parte da lista do hospital. Ninguém viu.
A lembrar aquele dia que a pessoa teve à noite, parou às tantas da manhã num lugar que é improvável ter pessoas, ficou com um pneu furado e de repente, não sabe porquê, estava tão frio, mas parece que apareceu alguém. Parece não, apareceu mesmo alguém. Mais tarde a pessoa tenta tentar agradecer ou tentar saber quem é, mas não sei quem é. Há outros que já contaram que tentaram procurar, mas nunca encontraram. Quem sabe que é um anjo que apareceu ali para te servir, para te ajudar. Nós acreditamos nisso. Então eles recebem-nos, eles falam connosco, eles cuidam de nós e às vezes eles fazem com que nós nos atrasemos ou nos adiantemos. E às vezes nós pensamos que tudo isso são coisas nossas. Aconteceu porque tinha que acontecer. Ou então pensamos, isso é demais, bom demais para ser verdade, como o Pedro talvez pensou mesmo, estava a ter uma visão e não era visão nenhuma, era um anjo de Deus que estava ali a suprir a sua necessidade. Mas às vezes nós pensamos muito em coincidências, olha, pá, era para apanhar aquele avião, não é, que atrasei-me, sei que não apanhei, pá, e aconteceu aquilo. Bem, o que é extraordinário é Atos capítulo 12, verso 5, que eu quero terminar falando neste versículo. Eu acho extraordinário. Atos 12, 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, o que é que está aqui a acontecer é que Tiago foi morto, decapitado. Pedro foi preso. E outra informação que temos através de Lucas, que foi ele que escreveu, diz: a igreja fazia uma oração contínua. Noutras traduções diz, fazia uma oração intensa por Pedro. A primeira coisa que eu me pergunto a mim mesmo, não hoje, já há muito tempo, e não tenho resposta. Nem quero que vocês me deem resposta. Será que se a igreja tivesse orado por Tiago, ele teria sido solto? Eu pergunto isso a mim mesmo. Não tenho resposta. Também não é para ter resposta, mas pergunto-me a mim mesmo. Porque a verdade é esta. Não apareceu nenhum anjo ao Tiago, mas apareceu um anjo ao Pedro. Sim ou não? E Lucas informa-nos que a igreja orava intensamente. E, por vezes, nós achamos que são coincidências que acontecem na nossa vida. Coincidência. Não é que esta proposta de trabalho veio mesmo na altura que eu perdi o outro. Não é que aquela pessoa que eu não via há anos telefona-me no mesmo dia que eu estava mesmo a precisar. E dizíamos ao irmão ao lado, coincidência. Não é que aquele dinheiro apareceu quando mais precisavas dele? Coincidência. Eu um dia ouvi uma expressão que eu escrevi e achei muito interessante, e acho até muito engraçado, porque comecei a pensar nela para mim mesmo e comecei a andar com mais atenção. Às vezes ando mais atento, outras vezes mais desatento. As coincidências acontecem muito mais quando eu oro do que quando eu não oro. Diga ao meu lado, olha, as coincidências acontecem muito mais quando oramos do que quando não oramos. E acerca da oração, porque é isso que estamos a tratar, este versículo 5 diz-nos várias coisas. 4 coisas muito rápidas. Primeiro, diz que a igreja orava a Deus pelo Pedro. A igreja orava a Deus. E nós fomos ensinados por Jesus a orar a Deus. João 16, 23 diz que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então fomos ensinados por Jesus que devemos orar a Deus o Pai. Agora, Romanos 8, 26 também diz que nós não sabemos orar como convém. Mas diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e Ele não só nos ajuda orando por nós e conosco, como por nós também. Então poderíamos dizer assim, oramos a Deus por meio do Espírito Santo em nome de Jesus. Segundo,
Diz que a igreja orava especificamente. Ou seja, a oração de Pedro, a oração tinha o endereço. Qual? Pedro. Eu não sei, aqui a Bíblia não diz o que é que eles diziam. Eu não sei o que é que eles diziam. Deus tem misericórdia de Pedro. Deus liberta o Pedro. Mas o que eu vejo aqui é que a oração era específica. Era pelo Pedro. Por quem é que eles estão a orar? Diga, irmão, lá, pelo Pedro. Eles estão preocupados com o Pedro. Eles estão a orar pelo Pedro. O Pedro é o alvo da oração da igreja. É um propósito específico. Ou seja, eles estavam a orar especificamente pelo Pedro. Então isso me diz que nós devemos orar a Deus. Em segundo lugar, que a nossa oração também deve ser específica. Terceiro, diz que a oração deles era contínua. Ou, noutra tradução, diz que intensa. E eu não sei se vocês são assim, mas normalmente nós oramos mais quando mais precisamos e oramos menos quando menos precisamos. Quem é que é assim? Quem é que não tem vergonha de levantar o braço? É assim. Não tínhamos vergonha. Mas a realidade é que quando as coisas ficam pior, nós intensificamos a oração. Quanto mais grave, mais intensificamos. É verdade ou não? Ora, diga lá, irmão, lá, não estás sozinho. Jesus também fez isso. Pronto, pastor, fico mais aliviado. Olha, a oração no jardim do Getsemane diz que quanto mais ele orava e ficava mais angustiado, diz que ele orava mais intensamente. Então eu posso imaginar este pessoal assim. Tiago foi preso. Precisamos de orar pelo Tiago e tal. E ele, não, sim, claro, glória a Deus. Não, nós estamos a orar, estamos aí, pastor, estamos a orar pelo Tiago. Não, Deus está no controle. Então tens orado? Não tenho orado muito, mas não, estamos a orar e tal. Saiu a notícia, o Tiago foi decapitado. E mais, prenderam Pedro. Sabe qual foi a atitude deles? Pessoal, vamos estar ali às 8 da noite, vamos orar. Até quando? Não sei, nós temos que orar pelo Pedro. O Tiago morreu e agora está lá o Pedro, vamos orar. Quem é que está a perceber? Ou seja, a atitude, a intensidade. Pastor, mas a Bíblia diz que nós não devemos ter vãs repetições. O problema não está nas repetições, o problema está nas vãs repetições. O problema não está nas palavras que nós usamos, mas se elas são vãs. Oh Deus, Senhor, cura o irmão António. Antes de eu dizer António, já me esqueci quem é o António. O problema não está nas... Porque quando uma mãe tem um filho em aflição, vamos dizer, ela pode orar pelo quê? Ela pode querer orar pelo que quiser. Quando abre a boca, sabe o que é que vai sair? Quem é que sabe? A aflição que está no coração. É lógico. Então eles oravam intensamente, continuamente. Eles abraçaram aquela causa. Não foi alguma coisa, não, estamos a orar, Deus, não. E às vezes isso acontece connosco também. Já houve causas, eu não sei aqui, mas já houve causas que só fez isso. Que ia de manhã, ia à noite, juntava-se, faziam. Porquê? Porque é uma grande aflição, uma grande preocupação. Quarto, diz que a igreja orava pelo Pedro, ou seja, não era a esposa do Pedro só que orava pelo Pedro, não era a sogra de Pedro que orava pelo Pedro, digo ao irmão lá, era a igreja. A igreja orava. Fala-se de uma oração comunitária. É essa experiência de nós nos juntarmos em oração na aflição pelos nossos irmãos. É alguma coisa que fazemos uns pelos outros. É alguma coisa que tomamos o lugar da outra pessoa. E por que é que eu disse tudo isto? Porque eu creio que a oração é a Deus. A oração é específica. A oração é contínua ou intensa. E a oração é coletiva. E eu creio que quando nós nos mobilizamos assim, as coincidências acontecem.
quando nós nos mobilizamos, orando a Deus, especificamente, contínua e coletiva, as coincidências acontecem. Diga-me ao lado, as coincidências acontecem. Nós ganhamos convicções no nosso coração, nós recebemos respostas, portas abrem-se, portas fecham. Alguma coisa acontece quando a igreja se move neste sentido. Quem é que acredita nisso? Para terminar, deixa-me eu dizer isto. Na minha vida, por exemplo, eu não fico muito preocupado em interpretar as situações ou o que está a acontecer. Muitas pessoas ficam muito preocupadas em interpretar. Eu estou a falar do meu exemplo. Eu não fico muito preocupado. Isto está a acontecer. Isto aconteceu foi por quê? Foi Deus ou o diabo? Foi um anjo ou foi um arcanjo? Aconteceu porque tinha que acontecer ou... Sinceramente, eu não fico preocupado com isso. Eu vou andando e orando. Caminhando e orando. Caminhando e orando. Caminhando e orando. Diga ao meu lado. Caminhando e orando. Caminhando e orando. A porta está fechada. Eu não forço muito, que é para não partir. Deixa estar fechada. Não força. A porta está aberta. Então procure-se saber se quer entrar ou não. Mas vou caminhando e orando. Diga ao meu lado. Caminhando e orando. Caminhando e orando. Sinceramente não fico muito preocupado. Quem fez o quê, como e tal, se foi um anjo, se não foi. Agora a verdade é esta, irmãos. Que quando nós oramos, não é? Ou as coincidências acontecem muito mais quando nós oramos do que quando nós não oramos. E a verdade é que eu não sei o que é que teria acontecido a Tiago se a igreja tivesse orado mais. Nem podemos fazer aqui suposições. Mas uma coisa eu sei, é que Lucas faz questão de dizer que aquilo que aconteceu a Pedro está absolutamente ligado ao facto da igreja estar a orar intensamente por ele. Não sei o que é que aconteceria ao Tiago. O que eu sei é que Lucas juntou o acontecimento de Pedro a esta atitude desta igreja de orar. Certo? Por isso eu disse no início, nós somos um povo assim meio esquisito, acreditamos em anjos, acreditamos em demónios, acreditamos que coisas acontecem quando oramos, acreditamos que coisas deixam de acontecer porque não oramos, nós acreditamos que a oração muda realidades, acreditamos que quando estamos de joelhos tudo pode ser diferente. Concordo ou não? Agora, como é que vai ser diferente? Isso eu não sei. Quando é que vai ser diferente? Isso também não sei. Quem é que vai fazer a diferença? Isso também eu não sei. Qual vai ser o resultado? Diga ao irmão lá, também não sabemos. Mas uma coisa eu sei, é que estando de joelhos, tudo pode ser diferente. Porque a mão de Deus estará sobre nós. O grupo louvor pode vir até aqui. Por isso, nós não nos envergonhamos de nos ajoelharmos diante de Deus. Concordam ou não? E eu resumiria isto assim, irmãos. Se existe alguma lição em Atos 12 que podemos aprender, é que devemos caminhar, e deixe-me usar esta expressão, digo ao irmão lá, de joelhos. Bem, ninguém vai de joelhos daqui, não sei onde. Quem é que percebeu o que eu disse? Mas se devemos caminhar, devemos-lo fazer de joelhos. Ou seja, orando. Nos dias bons e nos dias maus. Mas vamos orar. Orar nos coloca diante dessa possibilidade das coisas serem diferentes. Eu quero me colocar diante dessa possibilidade. Concordam comigo ou não? E o meu convite nesta noite a cada um de nós é nos colocarmos de joelhos diante de Deus. Não só na parte exterior,
mas nos colocarmos em oração. Valorizarmos a oração. Eu quero dizer lá para casa, valoriza a oração. E quero te convidar aí no teu lugar, onde tu estás, fecha os teus olhos e fala com Deus. Deus te abençoe. Nós somos um povo, eu quero dizer,